falar para vocês como eu aprendi a lidar com os meus medos. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Saberes para a Vida, e seja qual for o momento que você venha assistir este canal, que Deus esteja com você. Se, por exemplo, você gostar do vídeo, dê o seu like, compartilhe com seu amigo, e o seu comentário é sempre muito bem-vindo. E na perspectiva tão somente funcional, e eu digo tão somente funcional, né? Medo é um sentimento muito desconfortável, porque é o nosso corpo se preparando para enfrentar uma grande ameaça, e seja ela qual for. E quando eu digo se preparando, não quer dizer que é racional, não, que é uma combinação de sensações que tomam conta do nosso corpo. É uma mistura de nervosismo com emoções variadas. E dependendo do contexto, tudo pode acontecer. Gente, é uma sensação horrível e dele ninguém escapa. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. A questão é que medo é uma coisa terrível que nos atrapalha muito. Na verdade, o desejo do ser humano era que não existisse esse sentimento. Mas é como a palavra já diz, né? Como seres humanos que somos, nós passamos por esse sentimento. Mas pensando bem, eu acredito que o sentimento de medo, ele não é um privilégio só do ser humano, não. Eu acho que é de todo ser vivente. Todos nós, em algum momento na vida, teremos que enfrentar este sentimento desagradável. Os sintomas são variados. Boca seca, friozinho na barriga, pé suando frio, mão suando frio, enjoo. São várias sensações, né? Dependendo do contexto, como eu digo, né? Cada um tem um tipo de reação. Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu experimentei essa sensação, digamos assim. Gente, eu tinha tanto medo mesmo, estou falando de medo, que os meus pés suavam tanto que eles escorregavam lá na embreagem. Eles suavam tanto e doíam, né? Não era só questão de suar, além de suar, eles doíam muito. E era uma sensação terrível. Eu ficava com tanto medo do trânsito, quando eu via aqueles carros passando do meu lado, eu simplesmente parava. Minha vontade era de abandonar o carro e sair correndo. Outro medo que eu tive que enfrentar foi a questão de perder minha mãe. Era um medo terrível, eu tinha muito medo de perder a minha mãe. Eu achava que se eu perdesse a minha mãe, eu não iria sobreviver. Gente, só em eu pensar nessa possibilidade, eu começava a sentir frio na barriga. Enfim, cada indivíduo reage à sua maneira a essa emoção. Alguns podem ficar ansiosos, angustiados, perder a qualidade de sono. Outros chegam a perder, inclusive, o apetite. E aí que temos que ter cuidado, porque isso pode desencadear em outros problemas mais complexos, como, por exemplo, a depressão e o pânico. E no contexto atual, nós nos deparamos aí com a pandemia causada pelo Covid-19, que deixou a população do planeta em alerta. A mídia mostrando a cada momento o horror de uma doença até então desconhecida. A iminência do contágio fez com que as pessoas ficassem receosas, pensando nas consequências futuras, considerando que muito pouco se sabia sobre essa doença. Ou muito pouco se sabe, não é isso? Esse medo, acredito eu, que é um medo normal, é um medo compartilhado por todos, né? Agora temos que estar em alerta para que isso não ultrapasse os limites da normalidade. Como você tem lidado com os seus medos cotidianos? E como você tem escolhido fazer com eles? Eis a questão. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de ficar velho. Tem gente que tem medo da carreira declinar. Outros têm medo de altura. Outros têm medo de passar debaixo de escada, né, por exemplo. Outros têm medo de olhar para um gato preto. Outros têm medo de escuro. Enfim, se esses sentimentos tomarem uma proporção maior em nossas vidas, e se nós não tivermos cuidado, o que deveria ser apenas uma preocupação irá atrapalhar as nossas vidas. Então, como lidar com essa situação? Ou pelo menos, o que fazer para melhorar, digamos assim? Vocês lembram que eu falei do meu medo de dirigir?
Pois é. Imagine vocês se eu tivesse realmente, no momento do meu pânico, abandonado o carro no meio do trânsito e saído correndo. Eu garanto a vocês que nunca mais eu iria tentar enfrentar um trânsito. Vocês concordam comigo? Pois é. Mas aí eu tive que aprender a lidar com os meus medos, a lidar com as minhas preocupações e trabalhar em mim esse medo. Eu aprendi a enfrentar os meus medos. Como assim? Eu disse para eles que eu era mais forte do que eles. E apesar deles serem grandes, mas eles não iriam me dominar. E aí eu aprendi a dominar esse medo. Eu coloquei na minha mente o seguinte: se todos podem, se tem tanta gente andando para cima e para baixo de carro, por que não eu? O que é que eu tenho de diferente que eu não posso fazer a mesma coisa? Eu aprendi a dominar o meu medo. Foi fácil? Não. Todas as vezes que eu saía de casa, que eu tentava enfrentar esses medos, não era fácil. Meu pé continuava suando e doendo, minhas mãos também, e eu transpirava horrores. E se você me perguntar quando isso parou, eu não sei dizer para você exatamente qual foi o dia e nem a hora. O que eu posso garantir é que parou, que eu enfrentei e que hoje eu dirijo para qualquer lugar sem nenhum problema, né? Nunca bati ninguém, nunca matei ninguém, nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu aprendi a controlar esse medo. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Ah, e sobre a questão da minha mãe, né? O medo é de perder a minha mãe. Eu perdi a minha mãe. Foi uma coisa assim, de repente, mas eu perdi a minha mãe. E eu descobri, né, com a perda, que era possível conviver com ela. O sofrimento iria acontecer, isso seria inevitável, mas foi possível conviver com ela, né? Já faz aí um bom tempo que eu não tenho mãe. E eu vivo a minha vida normal, trabalhando normalmente. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não estou dizendo que é de uma hora para outra, eu vou enfrentar meu medo, eu vou sair, eu vou vencer. Não. O medo é um sentimento que nos atrapalha muito. Então, se nós pudermos fazer tudo para nos livrar dele, é melhor. Conviver com medo, isso daí é inevitável. Ele sempre vai acontecer em algum momento de nossas vidas. O que nós podemos fazer é enfrentá-lo de frente. Agora, tem pessoas que realmente não conseguem. E aí eu aconselho a procurar um tratamento, não é isso? Com terapia, você vai conseguindo aí a controlar, conviver com seus medos. Nós perdemos muitas oportunidades por conta desse sentimento desconfortável que é o medo. Eu não estou dizendo que é fácil enfrentá-lo, não. Nem todo mundo consegue sozinho enfrentar seus medos, seus temores. Eu, graças a Deus, consegui lidar com eles. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu vivia um dia de cada vez, lutando e enfrentando os meus medos. Mas se você não consegue, o meu conselho é que você peça ajuda. Esse é só mais um conselho do canal Saberes para a Vida, e fique com Deus.